Deus se arrependeu. Essa é uma frase complicada. É uma frase problemática. Complicada e problemática por quê? Porque a Bíblia nos diz que o nosso Senhor é eterno, que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é atemporal, que para Ele o passado e o futuro é a mesma coisa, que 1000 dias para eles é como um ano, né? Que Ele não pode se surpreender, não pode ser surpreendido. Ele não é homem para que se arrependa, não é filho do homem para que se engane. Então, como é que esse ser soberano, sábio, eterno, que sabe todas as coisas, que sabe o que você vai falar antes que a palavra venha à sua boca, como esse Senhor da história pode se arrepender de fazer alguma coisa? Nós nos arrependemos porque achamos que vai acontecer uma coisa, daí acontece outra, e você fala, puxa, me arrependi de ter feito isso, me arrependi de ter dito isso, me arrependi, porque somos falíveis, porque somos temporais, né? Porque não sabemos o futuro, não somos oniscientes, né? Então, por isso nos arrependemos. Sabendo quem é Deus, o que a Bíblia revela sobre Ele, não dá para dizer que Deus se arrepende. Mas o fato é que a Bíblia diz que Deus se arrepende. O Gênesis 6 diz que Deus se arrepende, mas aqui, no texto que nós estamos lendo hoje, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, diz por 2 vezes que Deus se arrepende. Nós estamos vendo aqui, né, a história do rei Saul, do profeta Samuel, que ungiu Saul como rei. E Deus aqui dá uma ordem clara para Saul quanto a um povo maligno, pecador, que Deus tinha prometido que eliminaria da face da terra. E resumindo a história, Saul prefere fazer do seu próprio jeito, porque tinha medo do povo, né, conduzir aquele ataque de uma forma que preservasse as melhores ovelhas, né, preservasse as riquezas, porque teve medo do povo, ao invés de obedecer a Deus. E o Senhor diz para Samuel, eu me arrependi de colocar Saul como rei. Eu me arrependi. E Samuel vai dizer para Saul isso e vai dizer o seguinte, a desobediência é um pecado. Você acha que o Senhor quer holocaustos? O Senhor quer obediência. O Senhor prefere obediência a holocaustos e sacrifícios. Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Deus não quer pessoas rebeldes e não quer filhos que insistam no erro. Saul está tentando se justificar aqui, falando, não foi isso que eu fiz, não foi assim que eu fiz, não foi exatamente assim. E o profeta Samuel diz, Deus se arrependeu de colocar você no trono. É fato que não dá para juntar, né, essa frase, Deus se arrependeu, com tudo que a Bíblia diz sobre Deus. Mas a questão é como é que Deus revela a sua vontade, como é que Deus se revela, como é que Deus se mostra e como é que Deus usa para aquele povo, naquela época, uma linguagem que deixasse claro, não é assim que Deus quer, não é isso que Deus quer. Então, para aquele povo entender, aquele povo que não tinha uma revelação ainda completa de Deus, não conhecia todos os atributos de Deus, Deus se revela de uma forma que eles entendam e usa essa palavra. Eu me arrependi de colocar Saul como rei. Quem ouvir isso vai saber o seguinte, não é assim que Deus quer que um rei se porte, não é esse o padrão que Deus quer para os seus filhos, né, para a liderança. Da mesma forma que Deus já tinha usado essa palavra para o povo lá em Noé, eu me arrependi de ter criado o homem. E quem ouve isso entende, não é dessa forma, longe de Deus e desagradando a Deus, que Deus quer que o ser humano viva. Não é assim, não devemos viver assim, não é isso que deve ser feito. Esse texto é interessante porque Deus fala isso para Saul, né, através de Samuel, e Saul então entende que Deus está contra ele,
Mas Saul ainda está tentando manter as aparências. E o Senhor fala para ele, esqueça, não vai ter jeito de você se manter no poder. Sabe por quê? Porque Deus não se arrepende. É exatamente isso. Nós encontramos aí, vou ver os versículos aqui com você, nós encontramos no versículo 11, Deus dizendo, né, para Samuel, que o Senhor disse a Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul como rei. Depois, quando Saul explica que teve medo do povo, né, e Samuel vai embora, e Saul tenta segurar Samuel, o Samuel diz assim para Saul, versículo 29, aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Ou seja, não adianta você tentar me segurar que o seu reinado acabou. Saul mostra aqui um pouco mais do coração pecaminoso dele. Ele está preocupado com a aparência, com a liderança do povo e implora para Samuel, apareça comigo para o povo entender que eu continuo sendo rei, apareça comigo diante dos líderes. Ele está preocupado com a aparência e com a glória dele, com a honra dele. Saul implorou novamente, sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades. Ou seja, ele está preocupado com a glória dele. Não é esse o coração que Deus quer. Deus não quer alguém que persista no erro desse jeito, né? Alguém que ache que é melhor fazer sacrifícios, oferecer holocaustos, cumprir rituais, do que simplesmente obedecer o Senhor. O Senhor quer obediência, não rituais, não sacrifícios, não compromissos, mas coração voltado a Ele. O que vai acontecer é que nós vemos na sequência da leitura aqui, né, na mesma leitura de hoje, que o Senhor diz para Samuel que tem um outro rei escolhido, um rei agora que é de acordo com o coração de Deus, porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Então Samuel é mandado até a casa de Jessé para ungir o seu filho mais novo, o desprezado, aquele esquecido lá, Davi, que será o grande rei de Israel. E nós vemos que o Espírito do Senhor entra em Davi. E Davi, então, tem aquela manifestação de graça. Quando ele toca, as coisas ruins vão embora, né? Os pensamentos malignos e o espírito maligno que o Senhor mandou sobre Saul de atormentá-lo, né? Para atormentá-lo, ele vai embora quando Davi toca. Porque Davi tem a presença de Deus. O nosso Senhor, o nosso Deus, não se arrepende, não muda de ideia. Às vezes, para fazer esse povo entender quem ele é e o que ele faz, ele usa linguagens como essa. Mas não se engane, Deus, o nosso Senhor, é soberano, é poderoso, é todo-poderoso, sabe todas as coisas e não se arrepende. Então, se ele te chamou, ele não vai se arrepender. Se ele derramou o Espírito dele sobre você, ele não vai se arrepender. Entenda isso. Mas entenda que o Espírito dele, que a presença dele, tem que gerar em você um coração obediente e não um coração rebelde, um coração preocupado com a glória de Deus e não preocupado com a própria glória, não preocupado com a aparência, como faz o nosso irmão Saul aqui. Que Deus nos ajude a termos um coração voltado ao Senhor, para a glória dele, para a honra dele, e não a nossa. Fico por aqui hoje, agradecendo você, né, que me acompanha aqui na leitura da Bíblia 365, nesses devocionais diários que fazemos. E fica a minha recomendação para você que ainda não adquiriu a sua Bíblia. Adquira, leia a palavra do Senhor, e todos os dias estou aqui com um vídeo comentando um dos trechos que você lê na Bíblia 365. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Acha que esse conteúdo foi bom, importante? Compartilhe com outras pessoas, curta o vídeo e deixe um comentário. Até o próximo, se Deus quiser.